Então, o primeiro passo é saber realmente a produção de forrageira da sua pastagem. Aqui eu pus uma tabelinha de exemplo, tá? De várias cultivares e além desse valor, né, que a gente tem aqui da média de produção, outros fatores vão implicar nesse aumento, nessa questão da produção de forragem de matéria seca por ano, tá? Como a adubação que você utiliza, aí entra uma nova conta. Mas, em geral, se a gente quer trabalhar, assim, pelo menos com o mínimo, para a gente ter uma noção do que a nossa pastagem é capaz de produzir, se a gente colocar um nome, se a gente saber o nome da nossa pastagem e colocar no Google, a gente consegue estar achando esses valores, tá? E aqui a gente sabe que, por exemplo, o andropaulo, ele tem aí que ele tem uma produção anual de 11.865 por hectare ano, quilos de matéria seca. A gente sabe que 70 a 90% é nas águas, 30 a 10% é nas secas, tá? Então, a gente já tem essa noção. Então, você sabe que durante as águas você vai ter uma disponibilidade diferente da disponibilidade que você vai ter nas secas. O segundo passo é você entender a demanda dos seus animais, tá? Então, o consumo diário de um animal, ele gira em torno de 2,5% a 2% do peso vivo em matéria seca. Então, você precisa de entender qual que vai ser realmente essa necessidade de consumo. Aqui eu trouxe para os dois cenários, né? Como eu disse anteriormente, entender esse número é muito importante para você se planejar quando você está falando de um confinamento, principalmente se você tem capacidade de conseguir antecipar essas compras. E para pastagem, para você conseguir realmente entender qual que vai ser ali a necessidade que você vai precisar estar fornecendo para esses animais. Você precisa de ter esse consumo diário, né? Ter esse número. Ou seja, precisa de pesar os animais. Ô, Mari, aqui é interessante, né? Quando você fala de 2 a 2,5% do peso do animal é o que ele consome de matéria seca. E aí o produtor, como é que ele faz para saber quanto é o volume de matéria seca, né? Porque ele tem lá 100 quilos de pastagem, mas quanto que é isso em quilos de matéria seca? Para descobrir isso, a gente já tem um outro treinamento no YouTube ensinando como é que faz para descobrir a matéria seca de qualquer um dos alimentos, né, Mari? Usando tanto o forno de micro-ondas quanto a air fryer. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, de descobrir a matéria seca, vai no nosso YouTube, procura pelo treinamento como fazer o cálculo da matéria seca, que você vai conseguir fazer o cálculo da matéria seca da sua pastagem, tá? Então tem um outro treinamento que ensina essa questão da matéria seca, tá, pessoal? Aquele treinamento, ele funciona bem para a questão das silagens. A gente vai ter um pouco de dificuldade com a questão da pastagem, porque a coleta de amostra da pastagem, ela é um pouco diferente, tá? Mas ele dá para dar uma estimativa, né? Você tem que ter pelo menos uma noção. Mas, em geral, é o que eu disse, sabe? Hoje a gente tem muita informação na internet, muita pesquisa científica na capacidade de produção de matéria seca da forragem, sabe? E além disso, a gente tem técnicos da área, né, que vocês conseguem estar acessando, a gente poder estar tirando alguma outra dúvida em relação à produtividade, né, da sua pastagem, e você entender um pouco mais dessa questão do que você vai precisar de estar fornecendo ali para você conseguir suprir a demanda dos seus animais, tá? Mas para ter uma noção, a gente tem aí esse vídeo que é bem útil, tá bom? O terceiro passo, então, é você saber a perda da pastagem, né? Essa perda, ela gira em torno de 40% a 60%, e ela é feita por pisoteamento, às vezes a planta não é tão resistente, ela dobra, enfim. Isso aqui, ela vai entrar junto com
o consumo para saber a demanda aí desses animais, né? Essa demanda de forragem. E o que eu queria falar aqui que é importante? Que existem algumas cultivares que elas são mais resistentes ao pisoteamento do que outras, tá? Então, às vezes, se você tem uma cultivar que ela não tá, ela tá ruim ali para você... Ô Mari, quando você fala cultivar, quando você fala cultivar é o tipo de pastagem, né? O tipo de pasto. É o tipo de pastagem. Isso. Né? Isso, é o tipo de capim que você tá ofertando para esse animal. O boi, para vaca. Então, assim, às vezes você tem uma planta que ela é muito fácil de ser pisoteada, então você entra com um consórcio com outra para você conseguir ter um número melhor ali. E eu lembro que a gente estava preparando esse treinamento, que eu vi esse número, eu me assustei bastante, né, Mari? Então, quer dizer assim, que de toda a produção de pasto que você vai dar para o animal, se ele estiver comendo no pasto, ele pisa no pasto a ponto de estragar de 40% a 60% dessa produção. Então, se a produção é lá no real, né? Não estou falando a estimada lá no total, chega no final do ano, mas no real. Se está produzindo 10 mil quilos de capim, 4 mil a 6 mil quilos de capim acabam sendo descartados só pelo boi estar passando ali e pastejando nessa pastagem, né? Isso, exatamente. A gente tem que ficar de olho, né? Não dá pra gente não considerar esse fator. Isso, outra coisa interessante é a técnica dos piquetes, por isso, né? Você deixa aquela área onde não está sendo usada restrita para que o capim nasça realmente saudável até o momento que o boi e a vaca vai lá realmente fazer o pasto, para não ficar passando lá por cima enquanto o pasto está crescendo, né? Isso. E aí, esse daqui é o passo que todo mundo adora, que é você realmente fazer as contas e entender esses valores, tá? Eu queria dizer que a maioria das vezes, quando você vai pesquisar, por exemplo, por taxa de lotação por hectare de uma cultivar, eles dão em UA, tá? E a UA, que é a unidade animal, ela é no valor de 450 quilos, tá? Então, você tem aí o número de animais vezes o peso dividido por 450 quilos, você vai ter aí a unidade animal total, né? Quantas unidades animais você tem. E aí você consegue estar calculando a taxa de lotação, tá? Ou você pode pesquisar na internet, e a maioria das cultivares também já tem esse dado da taxa de lotação. E também, outra fonte que você pode ter é da capacidade do seu pasto da quantidade de animais que você pode colocar naquela pastagem sua, aí você começar a anotar, tá? Então você tem uma gestão, olha, entrei ali na altura de corte, que é outro fator importante que evita a degradação aí das suas pastagens, é você saber a altura de entrada e a altura de saída desses animais no piquete, tá? Que cada planta também vai ter a sua altura de entrada e de saída. Então, você pode falar assim, olha, eu entrei com tantos animais nesse ano, nesse pasto de tantos hectares da planta tal, na altura ideal, né, de entrada, e observei que a altura de corte que a gente fala, né, de retirada desses animais dessa pastagem chegou com tantos dias nessa pastagem. Então ali você tem a taxa de lotação que você sabe que seu pasto é capaz de suportar. Então você pode começar a anotar esses valores dentro da sua propriedade, começar a fazer essa gestão, que você vai ter a taxa de lotação do seu pasto mesmo, sabe? E aí você consegue estar pensando talvez em outras estratégias para estar melhorando a duração aí dessa pastagem, né? A produção mesmo de forragem. Ou se não, ajustando a taxa de lotação, né? Você consegue ter uma noção melhor da sua realidade.
Outro valor importante é realmente esse consumo por área, né? Que é a taxa de lotação vezes o consumo pelo animal. E a demanda, que vai ser esse consumo por área vezes 100 dividido pela perda, né? Então, entender que a demanda é realmente o consumo do animal vezes a perda, mais a perda, né? Então, a gente tem aqui embaixo alguns exemplos, né? Onde a gente chegou aí numa demanda de 18 quilos, né? O primeiro consumo animal, né? A gente tem uma taxa de lotação de 0,9 UA, então vezes 10 quilos, que seria o consumo, a gente tem uma demanda aí de consumo por área de 9 quilos, e posteriormente, acrescentando a perda, a gente tem aí 18 quilos, por exemplo, de demanda por hectare de matéria seca. Então, com esses números, a gente consegue estar estimando aí quanto que a gente vai precisar, tanto no período da seca, no período das águas, para você poder traçar as estratégias que vão melhor se aplicar, né, para você conseguir passar com eficiência aí por esse período.